Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso Céu de Cores. Eu me chamo Karina Pires e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Ano Novo Astrológico. O que seria isso, né? Bom, a gente comemora o Ano Novo lá na entradinha de janeiro, né? Finalzinho, ó, 31 de dezembro, iniciou dia 1 de janeiro, a gente tá lá estourando a pipoca, né? Comemorando o Ano Novo. Porém, na astrologia, o Ano Novo, ele acontece na entrada do Sol, no arquétipo de Áries. Por quê? Por quê? Porque o Ano Novo acontece quando o Sol está ali realizando o movimento do equinócio da primavera para quem mora no hemisfério norte do globo e o equinócio de outono para nós que moramos no hemisfério sul. Esse movimento simboliza o início de tudo, tá? E é literalmente essa vibração de início que representa esse incrível e maravilhoso arquétipo de Áries. Áries é literalmente o iniciador. É por isso que quando a gente pensa em Áries, a gente pensa na palavra impulso, né? Normalmente, para quem não estuda astrologia, para quem está se familiarizando com os conceitos astrológicos, né? A gente costuma sempre relembrar de pessoas, né? A gente mescla muito a nossa opinião pessoal de certas pessoas com determinados signos. Então, se a gente conhece pessoas arianas, pessoas que têm Áries forte no mapa, a gente já pensa, nossa, aquelas pessoas são impulsivas, costumam ser às vezes um pouco mais explosivas. E aí, esse é a demarcação do arquétipo de Áries? Pois é. Áries tem sim muito a ver com a palavra impulso e que pode sim gerar certas explosões. Mais uma coisa que a gente tem que colocar em pauta é que isso não tem absolutamente nada a ver com o que você acha ou deixa de achar de pessoas arianas, tá bom? Este é um erro básico que acontece com pessoas que não estudam astrologia. A gente cria preconceitos astrológicos, né? Dependendo da sua opinião pessoal sobre determinado signo, você acha que todo mundo de determinado signo é de determinada forma. E isso é o que estraga a astrologia. É por isso que tantas pessoas deixam de acreditar deixam de acreditar numa ferramenta que é tão fantástica como a astrologia. Por que as pessoas não acreditam? Porque às vezes eu sou ariana e eu sou quietinha, delicada, belezinha, nada explosiva. E poxa, como é que a astrologia funciona então se eu nasci no arquétipo de Áries e não tenho essas representações dentro da minha personalidade? Um conceito básico que você tem que ter em mente quando você escuta algo astrológico é: nós não temos apenas um signo, tá bom? Gravou? Colocou isso na cabeça? Para facilitar, todos nós temos os 12 signos do zodíaco dentro de nós. É importante entender isso porque sim, às vezes um é mais forte, às vezes outro é mais forte, e enfim, isso vai dando as características de temperamento e personalidade dentro de nós e elas não são fatalísticas, ou seja, não é porque eu nasci sobre determinado signo que eu vou demonstrar todas as características dele. Não, pelo contrário. É justamente por isso que existe o estudo astrológico. É porque a gente consegue assimilar esses temperamentos e compreender em quais áreas da vida eles estão mais fortes ou não. E dessa forma a gente tem uma amplitude, uma visão melhor do que está acontecendo. Mas não que a gente consegue prever de fato o que vai ou não acontecer, tá? Duvide de quem diz
que vai prever determinada coisa, porque muito provavelmente essa pessoa pode estar te enganando, tá bom? Daí numa dessa você pode pensar, mas ué, Karina, não é exatamente isso que você veio fazer para falar sobre o ano novo astrológico? Não, não foi isso que eu vim fazer, não. Eu não vim prever nada, não. Não é prever, não é fatalizar o que vai acontecer ou não vai acontecer na sua vida, amigo, porque isso é impossível, eu não acredito nisso, tá? O estudo astrológico ele é mais do que uma mera premonição. Não existe isso. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Respeita isso. Se você não entender isso, você não está pronto para estudar astrologia. A astrologia é um conceito dinâmico, tá? Os astros não pararam no momento que você nasceu, não. É dinâmico e você vai interagindo isso como um temperamento, como uma característica de personalidade que não vai te fatalizar, afinal de contas. Às vezes eu posso ter uma série de questões impulsivas dentro de mim, né? Já que a gente está falando sobre Áries. Áries é sim o arquétipo do impulso. Por quê? Porque ele é o iniciador. Ué, se você vai iniciar alguma coisa, a única coisa que você precisa ter é impulso. Por quê? Porque se você vai iniciar algo, você precisa ter força para iniciar esse algo. Você precisa ter convicção para iniciar esse algo. Então, Áries é o primeiro arquétipo do zodíaco. E sim, ele é a representação natural de força e impulso, justamente porque dentro da mandala zodiacal, tá? Não falando da sua personalidade, do seu mapa natal, porque você nasceu num lugar, num dia, num horário específico, tá bom? A sua realidade é uma, amigo. Agora, o zodíaco, o ascendente é Áries. O que é ascendente? Ascendente é o início de tudo. O ascendente representa o início da casa número 1. É o momento em que acendeu a chama da existência. E é por isso que essa ascensão é feita por Áries. É do elemento fogo, é o cadeal do fogo. É literalmente o impulso em sua existência máxima, tá? Se você tem o ascendente em Áries, então sim, você representa essa personalidade ariana de forma mais forte. E claro, eu não estou falando da sua personalidade num geral, porque se você tiver o ascendente em Áries, esse ascendente vai se comunicar com todos os outros astros no seu mapa. E aí, às vezes, você nasceu vamos dizer assim, com Áries super desfavorecido, enfim. E o fato de você ter o ascendente em Áries vai conversar, vai ser sempre um diálogo. Então, quando a gente lê mapas pessoais, a gente tem que entender que todos os signos, todos os astros, todas as casas se comunicam juntas e aí a gente assimila tudo isso junto. Ou seja, não dá pra gente falar de um arquétipo e falar exclusivamente de você assim de forma geral, tá? Então, uma análise pessoal completa, ela demanda um estudo também de fato completo e que na realidade você precisa meditar aquilo a sua vida toda, porque não é tão simples. Você às vezes você assimila isso hoje e aí amanhã você tem determinada experiência na sua vida que mesmo que você voltasse o mesmo estudo, você poderia ter novas percepções, novos insights e enfim, tá? Então, o que faz essa personalidade, a dinâmica de personalidade é uma coisa, tá? Agora, a astrologia não pessoal, não falando do seu mapa natal, mas falando do estudo astrológico no sentido de entender os astros, os arquétipos, enfim, começar a estudar a astrologia, entenda, Áries é o ascendente. É o momento que acendeu a chama da existência. É por isso que essa chama vai falar sim sobre todo o impulso de um ser, vai falar sobre a força vital da existência, é o nascimento. O ascendente é o momento que você nasceu na Terra, ou seja, você rompeu a bolsa da mãe e vlupt, nasceu. Isso não é pouca coisa. É o momento em que você
mesclou, né? Você já era vivo ali na barriga da mãe, óbvio, claro. Você já estava ali com as percepções de gestação, aquela coisa meio peixe, né? Onde a gente está literalmente meio humano, meio peixe, naquelas águas lá, né? Enfim, a gente tá nessa mescla de existência humana bizarra e linda, sagrada, enfim. A gente tá nesse momento, mas Áries é quando acontece essa ruptura e a gente sai dessa fase meio pisciana, né? A gente sai dessa fase meio psique, meio aquática, onde a gente está ali na bolsa da mãe, câncer, né? Câncer representa o arquétipo dessa maternidade, enfim. Mas para além de câncer, esse conceito de Áries é literalmente o momento em que a gente rompe essa base aquática, essa existência espiritual, essa existência de alma, a gente rompe essa questão completamente vibracional que a gente tinha ali enquanto feto, né? Enquanto bebê prematuro, né? Aquele bebê na barriga. Rompeu isso. Áries é o momento em que aquela alma, aquele mini peixinho, aquele peixe, aquele mistério absoluto da vida que estava acontecendo no momento gestacional, rompe as águas. Rompe por força. Tanto que parto não é brincadeira, né? Rompe pela força da natureza. E nesse momento da ruptura, a gente já faz aqui, ó, vou dar um spoiler dos outros, das outras casas, né? Porque o ascendente, que é esse momento da ruptura, esse momento da bolsa, né? É a casa número 1. Aí o spoiler das outras casas, esse bebezinho que acabou de romper a bolsa da mãe, ele se materializa. Ele já era matéria, óbvio que era, porque ele era ali, metade peixe, metade homem, né? Naquela coisa meio misteriosa, gestacional que acontece, linda, perfeita, sagrada. Pois é, mas na existência, quando ele de fato vem à Terra, ele já estava na Terra, óbvio, só que ele estava nessa fase gestacional, diante das águas materna. Agora, no momento em que ele rompe a bolsa, ele está na casa número 1. É o momento em que Áries faz a mescla entre personalidade daquele serzinho que estava ali se formando e já pegando as concepções da mãe, do pai, da família. Será que eu estou vindo numa família calma, acolhedora? Será que eu estou vindo no momento em que peguei todo mundo de surpresa e ninguém estava preparado para me receber e estou vindo numa guerra? Enfim, aquele bebezinho que estava ancorando as suas assimilações enquanto mini peixe, enquanto, sabe, aquela fase humana, aquática, aquele ser rompe pela força da natureza. Força, olha lá o arquétipo de Áries, é impulso, é força, é vitalidade. E ele coloca na matéria, casa 2, touro, mundo material. Por isso que a casa número 1 sempre vai falar sobre a nossa personalidade, nossa alma, toda essa conexão de alma que vem ao mundo, não é a alma pisciana, né? Peixes é a alma, é a essência espiritual, criativa e psicológica. É peixes, mas ele não está materializado, ele está no subconsciente, ele está ali nas águas. E a Áries, ele pega essa alma e fala, vem, é isso que ele faz, entendeu? Ele vem para o mundo, e esse mundo é o 2, mundo material. E primeira coisa que o bebê faz quando vem ao mundo de forma plena, né? Se Deus abençoar e ele tiver saúde, a primeira coisa que ele faz é chorar. Casa número 3, comunicação.
Mais um spoiler? Chora pra quem? Chora chamando quem? Casa número 4, sua mãe, amigo. É isso. 4 fases, 4 casas, momento da existência material, né? Existência de alma que vem ao mundo, matéria, e que se dignifica a se expressar, dizer para que veio, começa a chorar para sua mãe, para sua família, para o seu lar, para quem te acolhe, essa fase infantil que a gente precisa de fato de cuidados básicos para continuar existindo. Afinal de contas, nenhum bebê nasce 100%, ele nasce formado, né, em toda a sua matéria, mas nessa primeira infância ele precisa ser cuidado, seja pela mãe, seja por algum cuidador, e enfim, ele precisa ter esses cuidados básicos para existir, senão ele não consegue progredir sua existência, né? Então, o ser humano, dentro dessas 4 linhagens, né? Fogo, terra, ar e água. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Essa primeira infância, que isso tudo tem a ver com o ano novo astrológico, amiga? Pois é. O ano novo astrológico é o momento em que o Sol é o seu brilho, o Sol é o seu, é o meu, é o nosso brilho, é a nossa existência, a nossa força vital. Quando essa força vital entra em Áries, ou seja, ela impulsiona a vitalidade. É literalmente isso. O Sol é a vitalidade, Áries é a vitalidade. Só que ambos são um pouco diferentes, tá? Por quê? Porque Sol na astrologia ele representa de fato a vitalidade, mas é a vitalidade de forma, vamos dizer assim, misteriosa, sagrada, espiritual, de forma completamente plena, enquanto Áries já é a vitalidade um pouco mais mundana, por isso que quem rege Áries é Marte. Tanto o Sol quanto Marte no mapa vai falar sobre potência, sobre vitalidade. A diferença é que o Sol é uma vitalidade, vamos dizer assim, mais sácrica, né? Mais sagrada, mais almejada, mais brilhante. Enquanto Marte vai ser uma vitalidade mais... é literalmente isso, mas na porrada. Uma coisa mais forte, mais agressiva. Por quê? Porque ela já não é mais tão sácrica, ela é um pouquinho mais mundana. Enfim, essa é a diferença entre a assimilação de Sol e de Marte. Sol é ligeiramente mais sagrado, né? Justamente porque a vitalidade de forma plena, enquanto Marte é a vitalidade um pouco mais executada na matéria, por meio, né, do fogo marciano, do ferro, né, enfim, força, por meio da força. Os dois são incrivelmente maravilhosos, são naturais, mas é importante entender a diferença entre Sol e Marte. Ok, entendendo isso, compreendendo essa questão, o que significa então o ano novo astrológico? Retomando, é quando o Sol entra em Áries. Então, no teu mapa natal, tá? No teu mapa natal, aonde você tiver Áries, ali vai representar uma potência, ali vai ganhar uma força. Áries já é força por natureza, como eu falei. Áries já é força por natureza. Ou seja, às vezes você não nasceu ariana, às vezes você não nasceu ariana, ariano, você não nasceu no arquétipo de Áries, às vezes você não tem um ascendente em Áries, às vezes você nem sabia que você tinha Áries no seu mapa. Mas ali, naquela casa onde você tem Áries, ali o negócio vai esquentar. É literalmente isso, tá bom? É isso que representa o ano novo astrológico. O ano novo, ele faz ali um determinado padrão para o decorrer do nosso ano, tá? Eu vou até dar uma lidinha aqui para vocês. O nosso ano novo, ele tá com um ascendente em Capricórnio, tá? O ascendente em Capricórnio, ascendente, a gente já sabe que é esse início, né? Tanto que na astrologia o ascendente é natural de Áries, tá?
Mas no ano novo astrológico, o ascendente ele está representado em Capricórnio. Capricórnio é o arquétipo do desenvolvimento, ou seja, vai ser um ano que todo mundo vai desenvolver, amigo. Se não desenvolve por bem, desenvolve por mal, mas em ambos os fatos vão desenvolver. Você fala, nossa, Karina, desenvolve por mais, por mal, você está fatalizando o meu ano. Não, o que você vai fazer? Só você sabe. Eu estou dizendo que o padrão do ano, como ele está com ascendente em Capricórnio, é um ano de estruturação, é um ano em que a gente vai ser cobrado a estruturar, a desenvolver. Então, seja lá o que você faz, é um ano que você vai crescer. É literalmente isso. Aí, esse Sol ariano, não podemos esquecer que quem mais está em Áries nesse segundo? Né, quando estiver acontecendo ali o ano novo astrológico, nós temos o nódo lunar norte em Áries, Mercúrio em Áries e Quíron em Áries, ou seja, Mercúrio nossa mente. Mercúrio rege os processos da fala, o que significa que vai estar todo mundo com uma fala bastante, ó, todo mundo com fala impulsiva, ou seja, é um ano em que a gente tem que meditar a respeito da forma como a gente se comunica. Aí você fala, nossa, Karina, mas você está prevendo o ano? Não, eu sou meio contrária a essa questão da previsão, tá bom? Simplesmente porque eu acho que ela diz respeito um pouco à questão do livre-arbítrio. Então aqui não se trata de previsão, se trata de uma assimilação. Nós temos Mercúrio em Áries, Quíron é a nossa ferida, nódo lunar norte representa a forma como a gente tem certas dificuldades, enfim, o processo kármico de aprendizagem, enfim, tá tudo ali em Áries, tá? Então é um momento em que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Não significa para não falar, significa para meditar a respeito da fala, porque a gente pode estar com uma fala forte. Isso é bom? Pode ser maravilhoso, claro. Se você tem uma fala forte, às vezes você consegue mostrar ímpeto perante a fala, isso é bom. Agora, e se esse ímpeto for demais e sair atropelando os outros, machucando os outros também, aí isso é ruim. Aí é que está. Se é bom, se é ruim, quem tá sabendo? Quem sabe o que vai acontecer? Mano, você. E na realidade nem você, nem eu. Isso é uma conquista diária, né? Você vai existindo. E nessa existência, você vai sempre fazendo o sacro ofício, né? Sacrifício, é o sacro ofício. É o ofício sagrado. Ou seja, ore, medite e labore, né? Trabalhe a respeito, ou seja lá quais forem as suas tendências, quais forem as suas percepções sobre si mesmo. Será que você se reconhece ariano demais? Ou seja, impulsivo demais? Será que você tem Áries muito bem controlado e rege os seus impulsos de forma a dar atividade e motivação para tudo o que você deseja? É sobre isso. Então, o ano novo astrológico, ele vai estar ali potencializando os nossos desenvolvimentos, porque o ano novo astrológico está em Capricórnio. E toda a figura ariana vai estar vinculada à energia da comunicação. Sem falar que a casa número 3 vai estar ali em Peixes, que a casa número 3 é regida por Mercúrio, Peixes vai falar sobre a psique, enfim. Então a gente vai estar com uma comunicação um pouco mais espiritualizada, um pouco mais vinculada a questões do subconsciente. Mas outra coisa que pode acontecer aqui é como a fala vai estar muito aguçada, muito impulsiva, devido ao Mercúrio estar em Áries, toda a característica que vai estar em Peixes, já que Netuno está em Peixes, Saturno está em Peixes, Vênus está em Peixes e, bom, Marte está em Aquário, mas aqui no mapa da mandala do Ano Novo Astrológico, Marte está em Aquário, mas está na casa número 3, que é a casa de Mercúrio, enfim. A gente vai estar provavelmente com uma fala desaguando os nossos traumas. É literalmente isso. A gente pode estar com uma fala ligeiramente mais aguçada,
a estar impulsiva, já que Mercúrio está em Áries, uma fala impulsiva e, vamos dizer assim, muitos processos lidando com peixes. Peixes é a espiritualidade? Sim. Então, às vezes a gente pode falar impulsivamente sobre contextos espirituais. Peixes também é a criatividade, o que significa que a gente pode estar impulsivamente colocando motivação às nossas formas de se comunicar e expressar artisticamente. Belo. Mas peixes não é só espiritualidade e criatividade. Peixes também é o subconsciente. E no subconsciente fica ali os nossos pesadelos, os nossos traumas. Então, pode ser um momento em que a gente esteja muito reflexivo nesses processos ligeiramente mais traumáticos e decidir que seja o ano que a gente vai sair falando, não vamos guardar, não. E aí sai alfinetando todo mundo. Então, assim, dica do ano. Dica do ano novo astrológico. Pense antes de falar. E isso vai ser difícil, tá? Vai ser difícil porque a gente vai estar com uma tendência a estar com uma fala mais aguçada. Isso eu estou falando de forma geral, ou seja, como isso vai se comunicar na sua vida pessoal depende do seu mapa astral, depende da forma como o seu mapa astral se comunica com os trânsitos astrológicos, tá? Ou seja, conselho, você está iniciando agora, estuda onde fica Áries no teu mapa, encontra ele. Você tem astros aonde tem Áries no seu mapa? Você tem o Sol, você tem a Lua, você tem, enfim, você tem alguma coisa, algum astro em Áries? Ah, eu não tenho nada em Áries. Ok, você pode não ter nada em Áries, mas então qual casa Áries está no teu mapa? Basicamente isso é o primeiro passo. E aí nesse momento que você encontrar onde Áries está no teu mapa pessoal, medite. Por quê? Porque vai ser ali que você vai sentir uma certa necessidade de falar. E às vezes vai falar um pouquinho mais que a boca, porque a gente vai estar com uma fala ligeiramente mais aguçada, transbordando processos um pouquinho mais traumáticos. Às vezes a gente veio recolhendo muitas coisas e tudo guardado ali em peixes, e aí a gente decide que esse é o ano que a gente não vai guardar mais nada. E sai falando. Então, dica para você não ferir ninguém com a fala, não ferir ninguém verbalmente. Medite sobre o que precisa ou não ser dito. E se você sentir necessidade de dizer, tente meditar também até que ponto isso não é apenas pela sua necessidade, o seu ego. De alguma forma que às vezes aquilo que a gente disse cura a gente, mas cria a Terceira Guerra Mundial no outro. Aí também já não tá valendo, né? Não adianta nada a gente se curar e sair jogando ao mundo farpas, campos minados, né? Então fica aí um processo meditativo para o ano novo astrológico. Vai ser um ano em que a fala vai estar em alta. Vai ser um ano em que os nossos processos mentais vão estar retomando muita coisa de peixes. E como eu falei, peixes é a espiritualidade, a criatividade ou a psique. Ou seja, pode ser um momento em que você esteja num ano em que você tenha motivação, olha lá, Áries, motivação, impulso. Motivação para estudos espirituais, motivação para colocar a mão na massa, criativa, peixes, ou então essa motivação vai estar lá assim, esse ano eu vou me curar. Aí você vai lá, rebusca todos os seus traumas, todas as suas feridas de séculos e fala assim, mas agora que eu não deixo passar. Pera lá, vem cá, chefe. Não, não pode. Vem cá, mãe. Vem cá, pai. Vem cá, fulano de tal. Vem me ouvir. Pera lá, calma lá. Antes de falar, passe pela regrinha. Será que o que eu vou falar vai fazer bem só para mim? Porque aí às vezes eu estou explodindo a minha bomba e aí eu me curo. Mas e o outro? Será que eu não brinquei de batata quente? Tava aqui com a minha batata quente, quente, quente na minha mão e toma aí! Segura essa, bucha! Não, não. Até que ponto a batata quente
Ao invés de ser jogada quente, não é mais fácil você simplesmente coloca ela no chão, amigo, deixa ela esfriar. Não joga batata quente, porque se ela não queima você, ela queima alguém. E tem que ver até que ponto isso é bom, porque, bom, pelo menos para mim, como pessoa, se tá queimando alguém, então já é sinal que não tá bom, nem para mim, nem para ninguém. Então é basicamente isso. Medite, tá bom? É isso que eu tinha para dizer sobre o Ano Novo Astrológico. Espero de verdade que você tenha gostado. Se gostou, já sabe das regrinhas, né? As regrinhas aqui do YouTube, né? Então, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que é apaixonado por esse universo, tá? Siga a gente na rede social, tá? A minha rede social, o Instagram é Karina Rocha Pires. Tem também o Instagram da Astrolaços, que é por onde eu trabalho com a astrologia, tá? No meu Instagram pessoal você vai encontrar questões de astrologia, de maternidade, de dança, enfim, assuntos aleatórios, tá bom? Siga também o Instagram da Utopia Festas e Eventos, que é por onde eu e o meu esposo trabalhamos com artes circenses e apresentações, todas feitas com bastante criatividade e amor. Siga a gente e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um forte abraço para vocês e se vocês precisarem de auxílio em identificar onde está Áries no teu mapa astrológico pessoal, entre em contato ali pelo Instagram da Astrolaços e será um prazer estar auxiliando vocês nesta jornada buscadora de conhecimento, mergulhando aí nesse universo de personalidade, de temperamento, de arquétipos que fazem nós, seres humanos, sermos humanos. E é isso. Tchau, tchau!